bom que você está aqui conosco no Peripécias de Mãe, porque mãe também erra. E Deus nos diz em sua palavra que sempre que nós entregarmos a Ele a nossa vida, nós teremos tudo que Ele tem para nos dar, todas as bênçãos, a força, a vontade, e Ele vai sim nos ajudar a levantar dos nossos erros e continuar sendo a mãe que nós podemos ser, o nosso potencial nas mãos dele, o melhor de cada uma. Cada uma de nós tem os seus dons, as suas habilidades, as facilidades e as dificuldades que todas temos, mas Deus usa tudo isso. Na Bíblia também diz que quando sou fraca que sou forte. Então que nós possamos ser fortes na nossa fraqueza, através de Jesus Cristo. Na nossa série, nós tivemos 3 mães. A primeira mãe da série As Mães que Erraram na Bíblia foi Herodias. A segunda foi a esposa de Ló. E a terceira mãe foi Zípora. Hoje nós vamos para a 4ª mãe. Essa 4ª mãe é a mãe de todos os judeus. Sara, esposa de Abraão. Lá no começo, voltando para a história de Sara, nós vemos uma mulher que se casou e não conseguia ter filhos. Ela viveu na cidade de Ur, dos caldeus. Depois Tera, pai de Abraão, levou seus filhos para os 2 que haviam sobrevivido, porque ele teve 3 filhos e um deles, o pai de Ló, havia morrido. Então Naor e Abraão, que sobreviveram, foram levados por Tera para uma região chamada Harã. Ali Abraão viveu, ali seu pai faleceu e foi sepultado, e ali ele recebeu o chamado de Deus para sair da sua terra e ir para um lugar que Deus ainda lhe mostraria. Nessa peregrinação, Abraão teve um momento vacilante, como todo ser humano. Abraão e Sara, ao chegar no Egito, combinaram de mentir dizendo que eram irmãos. Abraão tinha medo de que pela beleza de Sara ele fosse morto para que ficassem com ela. A beleza de Sara realmente devia ser diferente, porque foi ouvido pelo próprio faraó de seus príncipes e ela foi levada para o harém. Perguntou-se quem ela era, disseram que era irmã, o faraó mandou levar para o harém. E quando a mão de Deus pesa, as pessoas sentem e as pessoas percebem porque Deus as faz perceber, e aconteceu isso com o faraó. O faraó então manda chamar Abraão, repreende Abraão. O faraó era politeísta. Abraão acreditava em um único Deus, vivo, cuja imagem não podia ser representada por estátuas. Ele era o fiel. O descrente, na nossa visão de hoje, era o faraó. E o descrente repreendeu o crente. Que nós possamos levar essa lição para a nossa vida. A palavra de Deus continua dizendo que Abraão e Sara saíram do palácio do faraó e levaram com eles presentes. Agar era uma serva de aproximadamente 15 anos de idade, quando saiu do palácio do faraó, do harém, para acompanhar Sara como um presente. E ela não conhecia ainda os adoradores do Deus único. Agar pôde conhecer, pôde conviver com eles, e por muitos anos Agar aprendeu mais e mais a respeito de Deus ao ouvir as orações de Abraão, que ele fazia por si, por sua família, por seu clã, por seu sobrinho Ló. Agar acompanhou tudo. A Bíblia menciona que os erros das servas, das escravas e dos escravos não serão imputados a ele, já que eles não podem escolher obedecer ou não pela sua condição de escravidão. E nós sabemos que o erro que Sara comete em Gênesis 16 é um erro grave, um erro grande, e que foi imputado totalmente a ela, quando ela dá Agar para ser esposa do seu marido, para ter um filho com seu marido. Ela acha que assim estará cumprindo a promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação. Sara querendo ajudar o Todo-Poderoso. Como diriam os Meirelles, né? Uma gota d'água em um mar, querendo ajudar o dono que fez o oceano, que segurou as ondas, que estipulou o limite entre a terra e o mar. Nós somos assim. Agar engravida, Ismael nasce, e Ismael é cercado de favores, de louvores, de atenções, durante muitos anos. A Bíblia menciona que quando Sara recebe a notícia de que terá seu filho Isaque, ela ri e mente. E o anjo diz, ela riu sim, quando ela nega que riu. Diz, não é assim, não é verdade, ela riu.
Ali a gente vê claramente Deus não sanciona a mentira. Deus não apoia a mentira. Não é porque Deus salvou Sara de uma infidelidade no palácio do rei, né, do faraó do Egito, não é por isso que ele apoia, que ele dá reforço positivo para a mentira. Deus deixou bem claro que a verdade deve ser dita. E Sara recebeu a promessa, dali 1 ano recebeu o filho, e agora Ismael estava de escanteio. Agar percebeu que o filho dela não seria mais o filho da promessa, e agora tinha Ismael e Isaac convivendo juntos naquela situação. Quando Sara diz a Abraão para tirar Agar e Ismael da presença de Isaac, do convívio deles, aquilo é penoso para ele. As consequências dos nossos erros são penosas e espinhosas para nós. Muitas vezes a gente pensa, mas como Deus não vê? Deus vê. Claro que Deus vê. Deus sustentou todos. Sustentou Ismael, sustentou Agar, sustentou Sara, sustentou Isaac, sustentou Abraão. Todos receberam o apoio de Deus nessa história. Mas as consequências Deus não retira. As consequências são a nossa colheita. O plantio a gente planta o que a gente escolhe, né? As sementes escolhidas por nós. Mas a colheita a gente não escolhe, é resultado da semente que a gente plantou. E naquele momento ali em que Abraão despede seu filho Ismael, Sara percebe a colheita que ela está fazendo a respeito daquele plantio de 15 anos aproximadamente antes, quando ela decide dar Agar para Abraão, não confiando assim que Deus poderia dar-lhe um filho, ou resolver a questão da forma dele. A parábola de hoje é uma história que eu ouvi ainda criança, a respeito da mentira e de como ela pode ser devastadora em suas consequências. É uma historinha simples, imagino que você já conheça. Mas se não conhecer, e se conhecer também, vamos refletir sobre ela. Havia um menino, vamos chamá-lo de Mateus, que gostava muito de mentir. Nós sabemos que as crianças têm essa fase, mas a dele parece que não passava. Todas as vezes que Mateus tinha uma oportunidade, ele contava uma mentira. As mentiras eram mais conhecidas do que ele próprio. Antes de chegar, todo mundo já dizia, lá vem o Mateus, o mentiroso. Ninguém acreditava no que Mateus dizia. Ele perdeu a credibilidade. E seu tio veio visitar e percebeu que Mateus tinha esse problema. E o tio teve uma ideia muito boa. O tio deu para Mateus uma sacola cheinha de pregos e fez o Mateus entender que precisava trabalhar com aqueles pregos. A cada mentira que ele contasse, ele pregaria um prego daqueles na cerca atrás da casa. O Mateus aceitou o desafio do tio porque tinha um prêmio envolvido e ele queria ganhá-lo. Cada vez que Mateus mentia, se ele estivesse longe de casa, ele anotava se ele estivesse na escola. Chegava em casa, ele batia os pregos correspondentes. Se ele já estivesse em casa, ele parava tudo e ia lá pregar um prego. Quando o tio chegou, a sacola já tinha se esvaziado, já tinha 1 mês. O tio demorou 6 meses para voltar. Mateus pregou todos os pregos. E aí o tio chegou e falou, nossa, Mateus, você pregou todos aqueles pregos? É, tio, acho que eu minto mais do que eu imaginava. E eles tinham uma liberdade de diálogo muito grande. Geralmente as crianças têm um tio preferido, né, que gosta de conversar. E Mateus desabafava com esse tio. E aí ele falou assim, eu preguei todos os pregos, tio. E aí o tio disse para ele, Mateus, agora eu vou pedir um favor para você e eu vou te ajudar. Agora você vai arrancar todos os pregos. E Mateus foi arrancar todos aqueles pregos. Várias vezes ele pensou em desistir, porque cansou a mão. Mas o tio estava junto, apoiando. E aí o Mateus e o tio terminaram o trabalho depois de horas e horas juntos ali. Eles dois terminaram aquele desafio, aquela tarefa. Quando eles terminaram e a sacola estava cheia de pregos, o tio disse, agora vem a parte mais interessante, Mateus. Qual é, tio? Você vai tampar todos esses buracos. Vai tampar todos eles. Como, tio? Não sei, Mateus. Como você pretende tampar esses buracos? E o Mateus falou, bom, não dá. É na madeira. Se eu colocar areia, vai cair. Se eu fizer lama e colocar, depois que secar vai ficar feio, vai ressecar. E se eu colocar qualquer outra coisa também não vai dar. E aí o tio dele falou assim, tenta. E o Mateus começou a tentar. Até pasta de dente ele tentou enfiar nos buracos. A madeira era natural, não tinha verniz nem tinta, então ficou muito feio. Tudo que o Mateus tentou ficou horroroso para tampar aqueles buracos. E aí o tio
chamou o Mateus para conversar e falou: Mateus, você ainda está novo, você tem 10 anos de idade. Se você continuar mentindo assim, quem vai acreditar em você, Mateus? Você precisa parar com essa mania de mentir, Mateus. Olha as consequências da mentira como são. Olha esses buracos. É claro que você pode pedir perdão e Deus perdoa e apaga e esquece, mas o ser humano não esquece. Peça a ajuda de Deus, Mateus. Pare de mentir. E Mateus, a partir daquele momento, orou a Deus e entregou o coraçãozinho dele para Jesus. E aí Mateus começou uma luta muito dura em que Jesus o apoiava todos os dias. E ele começou a diminuir a sua mentira. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso defeito? Eu tenho os meus, você tem os seus, os nossos filhos também estão cheios de defeitos. Não existe um filho sequer que seja perfeito. Mas nós sabemos que esses defeitos não podem ser acariciados. O pecado não é aceitável aos olhos de Deus. E Jesus deixava isso muito claro quando ele perdoava todos os pecadores que lhe vinham pedir perdão, sincero. E Jesus dizia: vai e não peques mais. E Jesus dizia: estão perdoados os seus pecados. Então a gente precisa muito criar essa vontade dentro do nosso coração de afastar o máximo possível o pecado da gente. E quando ele vem e a gente não planejou, ele aconteceu, a gente precisa muito criar a cultura do arrependimento e confissão. Cada pecado confessado, arrependido, é apagado. E nós não vamos ter nenhum registro dele no livro de Deus. No livro dos Atos, nós vamos ter o nosso nome no livro da vida por aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e os nossos filhos também. Que beleza que vai ser o dia em que mães e filhos, errados como somos, todos nós, procurarmos sempre confessar, arrependidos e mudar de vida. Conversão é isso, mudança. Que a gente possa se preocupar com isso. Sara, ela teve o nome dela escrito lá em Hebreus, na Galeria de Heróis da Fé, em Hebreus 11:11, há um elogio para ela. Ela se arrependeu dos erros dela. As consequências, ela amargou. Mas há um galardão, há um prêmio final. Todo filho, toda mãe, todo pai, todo ser humano que escolher aceitar a Jesus Cristo a cada dia receberá esse prêmio. Todos nós que nos convertemos de todo o coração diariamente a Deus, receberemos o galardão celestial. É claro que tudo isso não é um mar de rosas. Você erra, eu erro, nós erramos, mas com Deus nós vamos ver que lutar contra a mentira, lutar contra a iniciativa de querer resolver tudo no lugar de Deus, a falta de deixar a nossa vida nas mãos dele, essas lutas serão todas a cada dia vencidas através do Espírito Santo. E que nós possamos continuar combatendo até o fim, até quando nós seremos todos salvos e santos e sem pecado nas mansões celestiais. É o meu desejo para mim, para você, para os nossos filhos, para todos os nossos amigos, os nossos desconhecidos, para que todos nós tenhamos esse desejo no nosso coração. Um beijo, fiquem com Deus e um abraço.